Vamos falar das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. Lembre-se, os adicionais não se incorporam, as indenizações não se incorporam ao vencimento. Indenizar é pagar alguém, é ressarcir ao servidor porque ele teve algum custo. Isso não pode se incorporar. Já as gratificações dos adicionais, esses sim podem se incorporar desde que esteja na lei, ok? Nos casos e indicações indicados em leis. Olhe esse detalhe, artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para o efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, acréscimos seguintes, né? Sobre o mesmo título. Preste atenção. Você recebe vencimento, você tem de vencimento R$ 1.000. Milzinho. Todo mês. Você recebe uma vantagem de 10%. Você passa a ter agora uma remuneração de R$ 1.100, né? 10% de 1.000 é 100. 1.100. Agora você vai receber outra vantagem de mais 10%. Esses 10% não serão sobre esses 1.100, serão sobre os 1.000. Então você vai receber agora mais R$ 100. Vai ser sua remuneração agora vai ser 1.200. É isso que esse artigo quer dizer, ok? Não vai acumular, não vai ser juros compostos aí, né? Não vai acumular. Você não vai ter esses 10%, não é sobre os 1.100, é sobre os 1.000 originários, ok? Então vamos mais. Das indenizações. O que são indenizações? Ajuda de custo, diárias e transporte, ok? Ajuda de custo, diária e transporte. Os valores das indenizações estabelecidas no inciso 1 a 3, assim como as condições para a concessão, serão estabelecidas em regulamento. Vamos falar da ajuda de custo. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas. Está vendo que é uma compensação? É ressarcir uma despesa que o servidor teve? Isso é uma indenização. Não vai ter como isso ser agregado ao seu vencimento. Não tem como, né? A compensar as despesas de instalação do servidor, que no interesse da administração do serviço, né, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização a qualquer tempo no caso do cônjuge ou companheiro que detenha também a condição do servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então vamos seguir. Qual é a ideia da ajuda de custo? Compensar a despesa de instalação, tem que ser no interesse da administração, tem que ter a mudança de sede, né? Tem que ser caráter permanente, e se o cônjuge também for para lá, ele não vai receber ajuda de custo, se ele também for servidor, ok? E não pode exceder aí 3 meses de remuneração, não pode exceder 3 meses de remuneração. Correm por conta da administração as despesas com transporte do servidor e da sua família, passagem e bagagens pessoais, beleza? Não, mas não pode exceder aí 3 meses de remuneração. A família do servidor que falecer na nova sede será assegurada ajuda de custo para voltar para a localidade de origem, né? Dentro de um prazo de 1 ano, contado do óbito. Então, se o servidor morrer lá na nova localidade, a família recebe uma ajuda de custo para voltar à sua sede original, beleza? Para voltar à sua sede original. Isso dentro de um prazo de 1 ano ela pode solicitar. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção a pedido, né? A pedido. Se o próprio servidor está pedindo para ser removido, a critério da administração ou para outra localidade independente do interesse da administração, nesses casos não vai haver ajuda de custo, porque ele que está pedindo, ele está pedindo se vire. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor e não pode exceder a importância de 3 meses,
ok? Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo por conta de mandato eletivo. Se ele está se afastando do cargo por conta de mandato eletivo, ele não vai receber ajuda de custo. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Então, ele não é servidor e foi nomeado para um cargo em comissão com mudança de domicílio, ele vai receber aí ajuda de custo. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível, ou seja, quando tem uma cessão, né? Então, o órgão que não é o cedente, é o cessionário, é aquele que recebe o servidor. Um órgão cede o servidor para outro. Então, aquele que recebe é que vai pagar. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar, né, na nova sede, no prazo de 30 dias. Diárias. O servidor que a serviço afastasse da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, como pousada, alimentação, locomoção, conforme dispuser o regulamento. Então, diárias, precisa afastar-se da sede, caráter eventual transitório, território nacional ou exterior. Se receber e não se afastar da sede, tem que devolver em até 5 dias, a gente vai ver mais adiante. Se retornar em prazo menor, tem que devolver o excesso, ok? O servidor que não se afastar da sede por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que previsto, vai ter que devolver aí o excesso, ok? No prazo também de 5 dias. Da indenização de transporte. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização do seu meio de locomoção, seu carro, né, de serviço, por força de atribuições próprias do cargo, conforme dispuser o regulamento. Auxílio moradia. Quem é que tem direito ao auxílio moradia? Consiste, né, no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor, com aluguel, moradia ou outro meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. O servidor recebe ali, ou ele tem uma despesa ali de moradia, ok? Foi removido, alguma coisa assim, ele vai ter que comprovar a despesa e após 1 mês ele vai receber. Você paga as despesas com aluguel de moradia ou em hospedagem, comprova que as despesas foram pagas e após 1 mês você vai receber aí o seu auxílio moradia. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atender os seguintes requisitos. Se não existir um imóvel funcional, um imóvel lá para os servidores, né, para uso do servidor, se o cônjuge ou companheiro não ocupar um imóvel funcional, se o cônjuge ou companheiro estiver ocupando um imóvel funcional, é claro que ele não vai poder receber auxílio moradia. Se os dois moram juntos, não tem lógica. Se o servidor ou seu cônjuge e companheiro não tenha sido proprietário, promitente, comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Se nos 12 meses que antecederem a sua nomeação ele tiver sido proprietário, comprador, cessionário de um imóvel no município, ele não vai poder receber aí o auxílio moradia. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia, porque auxílio moradia só vai ser pago a uma pessoa só. O servidor tenha se mudado de local da residência para ocupar um cargo de comissão ou função de confiança do grupo de assessoramento DAS do níveis 4 a 6 de natureza especial. Precisa saber o que é isso, mas eles têm que estar ocupando um cargo de comissão ou uma função de confiança de grupo de direção, assessoramento superiores a
aí os níveis 4, 5 e 6, ok? O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3 aí, né, que é, no caso aqui, também não fará jus às diárias se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região. Nesses casos, aí, se estiver dentro da mesma micro-região, ele não vai receber o auxílio moradia, beleza? O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função em confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias. Então, se ele, nos últimos 12 meses, tiver morado lá no município, ele não vai poder receber, mas é desconsiderado os últimos 60 dias, ok? O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação em cargo efetivo. Tem que ser de cargo em comissão, ok? Ou função de confiança. Se for uma alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo, aí ele não vai receber o auxílio moradia. O deslocamento tem ocorrido após 30 de junho de 2006. Para fins do inciso 7, não será concedido o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5. O valor mensal do auxílio é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo do ministro do Estado ocupado, 25%, ok? É o limite, né? E o valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração do ministro do Estado, ok? Então, o valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou do cargo do ministro de Estado. E o valor de auxílio moradia não poderá ser superior a 25% da remuneração do ministro de Estado. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preenchem os requisitos de ressarcimento até R$ 1.800. Fica garantido aí até esse valor. E no caso de falecimento, exoneração ou colocação de imóvel funcional à disposição do servidor, o auxílio moradia continuará sendo pago só por mais um mês, beleza? Gratificações e adicionais. Então, aqui no artigo 61, além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, né, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Aí tem aqui a lista, né? Só que eu não vou ler porque a gente vai ver uma por uma. Primeiro, exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Essa é a primeira retribuição, né? Primeira gratificação aí, o adicional. O servidor ocupante, isso aqui é até lógico, né? O servidor ocupante de cargo efetivo, ele pode ocupar uma função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento. E ele vai ter a devida retribuição por essa função, né? O valor, aí a lei vai dizer, né? Fica transformada em vantagem pessoal a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento e comissão especial, que está nessa lei aqui. Isso aqui não é uma coisa muito cobrada. Vamos adiante. Gratificação natalina, que é o 13º, né? A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício. A fração igual a ou superior a 15 dias. Vamos dizer que você trabalhou 11 meses e 16 dias. Você vai receber os 16 meses. Será considerado... desculpa. Você trabalhou 11 meses e 16 dias. Você vai receber aí os 12 meses, né? Porque 11 meses e 15 dias, os 12 meses. 11 meses e 14 dias. Vai receber só 11 meses. Beleza? Será paga até o dia 20 de dezembro. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente ao mês do exercício.
Então, vamos dizer que você começou a trabalhar em janeiro, foi exonerado em agosto, você vai receber aí os outros 8 meses, né? Os 8 meses de gratificação natalina. E ela não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem, ok? Qualquer vantagem não vai ser considerada, né? Não se incorpora também. Dos adicionais de insalubridade ou periculosidade ou atividade penosa. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com tóxicos, radioativos ou risco de vida fazem jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Insalubridade está relacionado com risco à vida, com exposição a agentes biológicos, químicos, físicos. E a periculosidade está relacionada com risco de acidente, danos físicos, né? Trabalho em altura, exposição à radiação, trabalho com máquina, equipamentos, etc. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Se a condição ali insalubre ou perigosa cessar, também cessa com ele ali o adicional, né? O direito ao adicional vai cessar se você parar de exercer seu cargo ali em condição insalubre ou perigosa. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres e perigosos. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos nesse artigo, exercendo suas atividades em local salubre e não penoso e não perigoso. Ok? No caso, na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e periculosidade, serão observadas situações estabelecidas em legislação específica. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zona de fronteiras ou em locais cujas condições de vida justifiquem condições e limites fixados em regulamento. Os locais de trabalho e os servidores que operam em raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. E essas pessoas, os servidores que trabalham com raio-x, radiação, vão ter aí exames a cada 6 meses, ok? Serviço extraordinário, cai bastante. O serviço extraordinário vai ser remunerado com aumento de 50% em relação à hora normal. Se você recebe R$100 a hora, você vai passar a receber R$150. Aumentou 50%. Somente será permitido 2 horas por dia, ok? 2 horas além da jornada de trabalho, né? O limite máximo de 2 horas por jornada, que é o limite máximo do adicional de serviço extraordinário. Adicional noturno, quem tem direito? Quem trabalha das 22 horas de um dia às 5 horas do outro dia. E terá valor de acréscimo de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 32 segundos. Não sei quem inventou isso, mas tudo bem. Poderia botar 50 minutos cada hora, né? 52 minutos e 32 segundos. Aí é contado como 1 hora e você vai ter um acréscimo de 25%, ok? E se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo que trata o artigo incidirá sobre a remuneração, ou seja, se você tiver um serviço extra também sobre o adicional noturno, se fizer hora extra à noite, nesse período de 22 horas às 5 da manhã, você vai ter, além do aumento da hora extra, vai ter um aumento também do adicional noturno. Adicional de férias, você vai receber 1/3 da remuneração, ok? Proporcional ao período que você ficou de férias. Vamos dizer, você trabalhou 1 ano, né? Você trabalhou 1 ano, e aí seu salário é R$1.200. Quando você ficar de férias, você vai receber R$1.200 mais R$400, que é 1/3 da sua remuneração, beleza? No caso do servidor exercer função de direção, chefia e assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional que trata este artigo. Então, se você recebe férias, recebe aí uma função de confiança, um salário ou uma remuneração a mais por
de função de confiança. O terço não vai ser em relação ao seu cargo só, em relação ao seu cargo mais a função de confiança, ok? A gratificação por encargo de curso ou concurso é quando você ajuda ali num curso ou concurso, quando você é um servidor que está trabalhando aí a mais, né? Vai atuar ali como instrutor, um curso de formação, vai participar na banca examinadora ou comissão de provas, ou vai participar na logística, na preparação de um concurso público. Nesses casos, você vai receber ali uma remuneração. E também quando você vai participar na aplicação, fiscalização ou avaliação de provas, exames de vestibular, concurso público, nesses casos você vai receber uma remuneração a mais. O critério de concessão e os limites de gratificações que trata este artigo serão fixados em regulamento. O valor da gratificação será calculado em horas, tendo um limite aqui de 120 horas de trabalhos anuais, e em uma situação excepcional e justificada previamente, pode ser aprovado aí um acréscimo de mais 120 horas na jornada ou no ano, né? Então, no máximo 240 horas, beleza? O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais: 2,2% em se tratando das atividades previstas no inciso 1 e 2, ou seja, para atuar como instrutor ou participar da banca examinadora, e 1,2% em se tratando da atividade prevista no inciso 3 e 4, quando você vai participar da logística e preparação de concurso e participar da aplicação e fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular. Isso. Então, 1,2% ou 2,2% ou 1,2% da sua remuneração aí. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo. Claro, né? Se você está fazendo na hora do seu trabalho, então você não pode receber, né? Mas se você fizer e depois compensar o horário, aí vai poder receber, ok? A gratificação por encargo do curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou ao salário. É uma coisa que você recebe extra, não vai se incorporar, né? Para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens. Isso é bem lógico, né? Férias. O servidor tem direito a férias de 30 dias, que podem ser acumuladas até 2 períodos, ok? Em caso de necessidade. Ressalvadas hipóteses em que haja a legislação específica. Para o primeiro período aquisitivo de férias é exigido 12 meses. Então, se você trabalhou 11 meses e todo mundo está tirando férias ali, você não vai poder tirar. Só vai poder tirar depois de 12 meses. É vedado levar em conta as férias qualquer falta, então você não pode contabilizar as faltas, tipo, para descontar as férias, não pode. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, 3 etapas, desde que requerida pelo servidor e no interesse da administração. E o pagamento será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, até 2 dias antes você tem que receber o valor do terço das férias, mais o valor aí do seu mês de trabalho. O servidor exonerado ou exonerado do cargo efetivo em comissão vai receber a indenização aí proporcional, né? Receberá a indenização relativa ao período das férias, a que tiver direito e ao incompleto, ok? Na proporção de 1/12 por mês de exercício. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que o servidor foi exonerado. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto lá na Constituição, que é o que a gente viu, né, o de 1/3, quando da utilização do primeiro período. Você parcelou suas férias para 3 vezes de 10 dias. 30 dias para 3 vezes de 10 dias. No início do primeiro período, você vai receber já o valor das suas férias, beleza? O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 20 dias de férias consecutivas por semestre. Ou seja, a cada 6 meses ele vai ter 20 dias de férias. Proibido em qualquer caso a acumulação dessas férias.
As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, e o restante tem que ser tirado, gozado aí de uma só vez, ok?